Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli, esse Conectados especial do Dia das Mães. Então, eu e você completamente conectados nesse programa especial. E hoje eu trouxe uma pessoa também especial, como o dia é especial, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a pastora Dani Jesus. Tudo bem? Tudo bom, Valéria? Que alegria poder estar aqui participando desse canal tão abençoado. Melhor agora com vocês aqui, né? Graças a Deus por isso. Tô muito feliz que você veio, porque eu te falei nos bastidores, né, que eu sou cabaneira. E várias pessoas da cabana já passou por aqui. Ai, que legal. E tô muito feliz que você veio nesse programa especial, que é o programa do Dia das Mães. Amém. Mas eu tô com algumas curiosidades sobre você. Ai, meu Deus. Você é de Sorocaba. Sim. Quanto tempo você tá aqui em São José do Rio Preto e como você veio parar aqui em São José do Rio Preto? Eu estou em São José do Rio Preto há 9 anos. E eu vim parar aqui, né, porque Deus soprou para que eu viesse aqui. Foi através do ministério, o qual eu fazia parte em 2017. E aí o bispo e a bispa estenderam as mãos para nós, né, falando, ó, vem para cá. E nós vimos isso como um sinal de Deus mesmo, que a gente ama demais os nossos bispos. E aí esse foi o maior sinal, quando ele estendeu as mãos, eles estenderam as mãos para nos ajudar, assim, ó, vem para cá, a gente, como pastores mesmo nosso, né? E aí foi quando a gente veio para cá e estamos até hoje, para honra e glória do Senhor. Ô Dani, você sempre foi cristã? Você é de família cristã? Não. Eu conheci Jesus em 1999. Ontem, né? Tinha os cabelos brancos ontem. Em 1999 foi quando eu conheci Jesus. E eu fui a primeira de casa a conhecer Jesus. E me batizei em 19 de setembro de 1999. E aí, nisso, através dos meus testemunhos, né? Da transformação de dentro para fora, porque é isso que Deus faz, né? Deus nos transforma de dentro para fora. Aí veio a minha irmã, veio as minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, meu pai. E hoje quase todos servem ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Glória a Deus por isso. Como foi esse encontro? Com Jesus? Era uma coisa que... Como era a sua vida antes? Eu sempre fui uma filha muito... cumprindo princípios, valores... nunca fui de fazer nada errado, isso não, né? Drogas, essas coisas não. Mas eu sempre gostei, sempre de ouvir os mais velhos. Então, eu tinha o meu avô, meu falecido avô, que era o pai do meu pai. Eu falo que ele era o meu segundo pai. E ele sempre me dava conselhos, ele era o meu mentor. Então, ele sempre me dava conselhos. Sempre homem de Deus, fiel a Jesus. E ele me falava muito de Deus. Então eu ia na casa dele, porque eu sempre dormia lá, eu amava ir lá na casa deles, do meu avô e da minha avó. E ele falava o tempo todo da Bíblia, falava de homens de Deus. E quando eu conheci Jesus, que foi em 99, assim, de com ele andar, porque quando meu avô falava de Jesus para mim, até surgia aquela curiosidade, nossa, mas... eu sei que eu tenho que obedecer, eu sei que eu tenho que praticar aquilo que diz as Escrituras, mas era um Jesus meio que superficial. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Então muitas pessoas falavam de Jesus, mas quando eu decidi com ele andar, foi em 99, através de uma tia, ela me chamou para ir num culto, numa igreja quadrangular na época, e eu falei, vamos. E assim, foi algo incrível, Valéria, porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, é inesquecível. E eu lembro que eu até me emociono porque eu nunca quero perder esse sentimento de quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu lembro que eu estava numa galeria e aí, quando aquele pastor fez o chamamento, você que aceita Jesus como seu único fiel salvador, levanta a tua mão, ele falou, vem aqui na frente. Eu lembro que eu desci aquela galeria correndo. E eu falei, eu quero esse Jesus. Eu quero viver tudo isso, né? Eu quero um renovo na minha vida. Eu sentia que eu precisava de algo mais.
quando a gente diz sim para Jesus e a gente se relaciona com Ele de corpo, alma, espírito, quando a gente faz dele a nossa verdade, a gente consegue preencher todos os vazios. Eu tinha tudo, mas eu entendi que eu não tinha nada, porque não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente ter posses, não adianta a gente ter posições, a gente ter tudo que é passageiro, mas se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada, porque tudo que Jesus nos proporciona, o dinheiro não compra. Isso é legado, isso é eterno. Então, eu amo Jesus, eu amo Deus, Deus é meu Pai, eu amo o Espírito Santo, que é o meu melhor amigo, é Ele que me direciona sempre ao centro da vontade do Senhor. Claro que tem dias que a gente fala, meu Deus, né? É só o Espírito Santo para nos direcionar mesmo ao centro da vontade do Senhor, porque a carne, ela sempre vai brigar com o Espírito, né? Eles vão sempre se confrontar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sempre quer nos levar à vontade do Pai. E ele grita dentro de nós assim, olha, não faz isso, não faz aquilo. Então vence o lado que está mais forte. Então por isso que a gente sempre tem que estar se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus, para viver a vontade daquele que nos enviou em nome de Jesus. Você é casada? Casada. Seu esposo era cristão? Quando eu conheci ele, ele se batizou, conheceu Jesus em 94, também na Quadrangular. Então, quando eu conheci ele já conhecia Jesus. E aí a gente foi juntos, se aprofundando nos caminhos do Senhor. E claro que tem situações da nossa vida que a gente passa, que é aprendizado, né? Mas quando eu conheci ele já conhecia Jesus. 2 filhos? 2 filhos. Já é avó? Já sou vovó, vovó do Bernardo. Olha, eu falo assim, né? A gente tá no programa Dia das Mães. Eu tenho o Lucas, que é o meu primogênito, e a Sara, que é a minha princesa. E o Lucas, ele casou com a Bianca, minha nora. Eu falo que é uma filha que Deus nos deu, mulher que eu amo demais, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, porque concebeu o Bernardo. Então eu falo assim, Val, que ser mãe é um coração fora do peito, mas ser avó, eu não sei te explicar. Eu falo assim, Jesus, como que eu explico ser vovó? É mais ou menos assim que o Espírito Santo me falou, olha, é lindo, é maravilhoso, é fofinho, é tudo isso, mas não é seu, entende? Então assim, você tem o seu espaço de vovó, então assim, o Bernardo, ele é maravilhoso, então hoje eu sou vovó também. Você tá com um projeto, mas é novo, vamos dizer assim, fresquinho. Que é o projeto do seu canal no YouTube. Você tá no Spotify, tá no TikTok, tá no Instagram. Nosso momento. Como é que surgiu essa vontade no teu coração? Essa vontade foi pela dor. Foi gerada na dor. E uma dor assim que foi muito profunda. Porque em 2021 eu fiz uma cirurgia estética e deu bactéria. Então eu fiquei 1 ano lutando com essa bactéria. E aquilo que era um sonho se tornou um pesadelo na minha vida. Porque eu fiquei 1 ano lutando. Aí eu passei por mais 2 cirurgias. Na 3ª cirurgia eu precisei ir às pressas ao hospital, entre a vida e a morte, quase com asepsia, né, com bactéria no corpo todo. E aí o médico entrou em contato com meu esposo e falou assim, leva ela correndo, senão ela virá óbito. E aí foi aquela correria toda, a igreja inteira clamando pela minha vida. Glória a Deus, né, pelo corpo de Cristo, que nos fortalece tanto, as orações, né, o ombro amigo, isso é tão bom. E eu lembro que lutaram para essa bactéria abaixar, graças a Deus conseguiu abaixar, para daí poder fazer a cirurgia, essa 3ª cirurgia. E naquela madrugada, depois de passado tudo isso, esse ano lutando, enfim, eu lembro que naquela madrugada que antecedeu a cirurgia, eu acordei de madrugada, o Espírito Santo me acordou, e eu
só ouvia aquele barulhinho de hospital, sabe? Aqueles aparelhos. E eu lembro que eu falei assim para Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui? O que o Senhor quer me mostrar? E aí, porque foi um sofrimento muito grande, né? Então, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Porque eu sou tua, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, o que o Senhor quer com isso? E aí eu lembro que ele falou assim, nosso momento. Eu falei, nosso momento? Aí ele disse, isso, nosso momento. Eu falei assim, como assim, meu pai? O nosso momento? Eu não estou entendendo. O senhor consegue ser um pouquinho mais claro para eu entender? E foi uma conversa assim mesmo. Porque com Deus a gente tem que conversar igual a gente está conversando, né? E eu falei assim, como assim? Aí ele falou, o nosso momento será eu, Deus Pai, Jesus, o meu Filho, e o meu Espírito Santo. Você e quem vai nos assistir. Eu falei, como assim nos assistir? Vai ser nós, você e quem vai nos assistir. Você vai na internet. Eu falei, não, Deus, não, pelo amor. Não, Deus, pelo amor de Deus. Porque eu sempre travei a timidez, a vergonha, aquela, né? Eu sempre travei. E aí eu falei assim, meu Deus. E não parece que você é tímida. Eu falo que eu não sou mais. Sabe por quê? Por que eu falo que eu não sou? Embora eu seja, entende? Porque assim, ó. Quando todos nós temos um gigante que nós travamos dentro de nós. Sim. Se a timidez me bloqueasse, eu confessaria, eu sou. Mas como eu não sou refém dela e ela não é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida é Deus, então eu não sou tímida, eu não sou vergonhosa. Mas a minha carne, a minha natureza humana, a minha natureza adâmica, ela é tímida e vergonhosa. Deu pra entender? Deu pra entender. Então assim, eu luto diariamente pra fazer e ministrar o nosso momento. Então assim, Deus pediu. Aí quando ele falou pra mim, a internet, o nosso momento, aí eu falei, meu Senhor amado, não faz isso comigo, não. Tipo assim, cheguei entre a vida e a morte pra nascer o nosso momento. E aí, eu não quis aceitar essa voz. E eu lembro que eu fugi. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. E fui pra cirurgia, saí do hospital, tive alta. Graças a Deus, tive alta, saí do hospital. E aí, quando passaram-se 2 anos e 2 meses, o ano passado, aí a gente estava lá na igreja, numa comunhão de líderes, de discipulado e tal, e aí entrou uma moça, aí eu olhei para ela, ela chamou minha atenção, mas claro, tudo bem, né? E aí eu tava gravando ali, eu falei, gente, mas não sei gravar, eu criativa que sabe e tal. Aí ela falou assim, pastor, eu gravo pra senhora. Eu falei, você grava? Então grava pra mim. E ela começou a gravar. Quando ela gravou, no final, ela falou assim, passa o celular da senhora, que eu vou passar tudo no WhatsApp da senhora. Eu falei, tudo bem. Quando ela veio falar comigo, o Espírito Santo falou, nosso momento. Eu falei, não, depois de 2 anos e 2 meses falar do nosso momento. E aí, ela veio falar pra mim que ela trabalhava com empresa, não sabia o que ela fazia. Aí ela trabalhava com empresas, marketing multinível, essas coisas. E aí o Espírito Santo me levou a falar com ela. Só que eu não queria falar. Sabe quando você está fugindo mesmo? Uhum. E eu tinha 2 projetos para falar com ela. Um era profissional e o outro era ministerial, que era o nosso momento. E aí quando eu falei para ela, vamos marcar um café? Vamos. E ficou nessa, vamos marcar o café, fugir dela mais 2 meses. Fugindo mesmo, para não ir para a internet. E aí, resumindo, eu lembro que nós marcamos aquele dia e chegando lá, eu tentei fugir de tudo. Falei, tomara que ela me chame falando que vai desmarcar, sabe aquela coisa toda? E aí ela falou, pastora, já tô aqui. Falei, meu Deus, ela já tá lá. E eu lembro que ali, naquele momento, foi o último sinal que eu pedi para Deus em pensamento. Porque Satanás, ele pode ouvir o que sai da nossa boca, mas o que a gente pensa não. Então eu pedi em pensamento, falei, Deus, se o nosso momento realmente é do Senhor, é pro Senhor, o Senhor que me pediu, ela vai ofertar na minha vida, porque hoje eu não tenho como arcar com isso. E aí chegando lá, eu falei, né, do outro projeto e tal, e aí quando foi na hora do nosso momento, eu expliquei pra ela, deixei por último. E aí ela me falou, ela falou assim, pastora, esse projeto do nosso momento, eu não vou cobrar nada da senhora.
porque era resposta de oração. Eu estava orando para que o meu profissional abençoasse o reino de Deus. Olha que forte. Então ali foi um ensinamento que Deus me deu. Quando Deus nos mostra alguém, não se trata só de nós, e sim da pessoa também. Então era uma resposta de oração dela. E aí foi quando nasceu, a gente começou as gravações e nasceu o nosso momento no dia 1º de julho de 2024. E aí a gente começou a gravar, até hoje a gente grava todos os dias, 7 horas da manhã tem o devocional, nosso momento, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube, né, nosso momento oficial. E eu tenho certeza que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, como também é na minha. Porque antes de Deus falar com as pessoas, Deus fala com a gente também, né? E é isso, foi assim que nasceu o nosso momento. Com muita resistência, mas acima de tudo, com muitas renúncias e obediência à voz de Deus. Porque esse é o Evangelho, né, Valéria? O Evangelho, ele é feito de renúncias. Eu renuncio todos os dias o meu eu. Eu renuncio todos os dias as minhas vontades para fazer a vontade de Deus Pai. Ô Dani, como fala o seu canal e as outras redes sociais, às 7 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias, fala pro pessoal. Todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã, tem um devocional para te abençoar ainda mais, porque eu tenho certeza que você já é abençoado, você já é abençoada. Então nós temos de domingo a domingo o canal no YouTube que chama Nosso Momento Oficial. Nós temos nas plataformas TikTok, Spotify e o Instagram chamado Nosso Momento. Todos os dias às 7 horas da manhã, uma palavra de Deus direcionada ao teu coração, que eu tenho certeza que vai te abençoar ainda mais em nome de Jesus. Nossos telespectadores aí do Rio Grande do Sul, Olha! que nosso programa vai lá para Porto Alegre, na capital de Porto Alegre, mais 12 municípios. Região de Campinas e a cidade de Amparo, CMDTV, que é assim, você pode baixar aí na sua TV, pela Google Play, pelo Amazon, ou no seu celular. A nossa TV Rio Preto aqui. Então, você que está nos assistindo, pode assistir o nosso momento de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? É isso aí, é dentro do carro, escutando no Spotify. Ou seja, não tem como fugir de não ser ainda mais abençoado, ser edificado com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela nos transforma e nos traz vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Muitas vidas estão sendo transformadas, muita gente está se convertendo, né? Mas também tem muita coisa que confunde. Confunde a mim, confunde aos outros. Nós temos aí esse menino profeta, que eu não sei se você chegou a ver nas redes sociais, um menino de 15 anos, eu não estou me recordando o nome agora. Miguel. É 12 ou 12? O pastor aqui, o esposo da pastora Dani, tá falando que é 12 anos. Eu acho que eu vi 14, mas é isso aí, entre 12 e 14 anos. E aí, que ele fala em línguas. Você tem alguma opinião sobre isso ou você prefere não opinar? Então, eu não cheguei a ver. A gente tem que ser sincera, né? Eu não cheguei a ver, mas se ele realmente tem 12 anos, ele é uma criança, né? Então, ele tem que ver como uma criança. Agora, não tem como eu opinar na íntegra aquilo que eu não vi. Então, eu não vi. Eu não assisti, ouvi uns ou os outros falando, mas eu não me interessei ao ponto de ouvir mesmo em detalhes. Eu fiquei curiosa porque hoje é o assunto do momento aí, né? Essa semana, esses dias todos, esse menino que se diz profeta. Eu também não sei. Porque eu queria que você explicasse como é esse falar em línguas. Falar em línguas é um dom. É um dom. Não é qualquer pessoa, qualquer cristão que pode falar em línguas. Se a pessoa buscar de todo o coração, ela pode falar em línguas, porque é um dom do Espírito. Então, se a pessoa fala assim, ela desejar e ela buscar diante do Senhor aquele dom, que existe vários dons do Espírito. O falar em línguas é um dos dons do Espírito. Então, a pessoa ela pode sim estar falando em línguas, mas isso vai
Isso depende da comunhão dela com Deus, da entrega dela com Deus, do desejo dela. Não é assim, eu vou falar em línguas, não. Existe todo um relacionamento verdadeiro e diário com Deus. E quando alguém fala em línguas, por exemplo, seu esposo fala em línguas, você entende o que ele está falando? Porque a interpretação de línguas também é outro dom do Espírito. Então, a palavra de Deus fala que falar em línguas é edificar a si mesmo. Esse falar em línguas não quer dizer que tem uma língua específica. Não. Cada um... É uma língua dada pelo Espírito Santo de Deus. A língua que seu esposo fala não é a mesma língua que você fala. Não, né? Porque assim, como eu te falei, não tem como interpretar. Tem pessoas que interpretam, que são dons, né? Então, cada um tem o seu dom. O dom que o Espírito Santo deu. Então, uns interpretam, outros falam em línguas. Então, tem interpretação da palavra. Então, tem vários dons do Espírito. Então, depende do relacionamento que a pessoa tem com Deus. E a graça de Deus que, eu vou derramar tal dom sobre aquela pessoa. Entendi. Fiquei com essa dúvida, eu não posso perder a oportunidade que você está aqui, eu já aproveito. Claro. E já tiro essa dúvida que acho que é a minha e de muitas pessoas. Eu vi uma entrevista sua que você fala sobre propósito. Eu queria que você explicasse como que a pessoa descobre o propósito dela? O propósito dela. A pessoa, ela descobre o propósito dela como que ela sabe que ela está fazendo o propósito daquilo que ela foi chamada? Quando através de tudo aquilo que ela faz, ela abençoa outras pessoas. Propósito não se trata de nós, e sim do próximo. É igual a palavra de Deus fala que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E a pessoa, ela é conhecida através daquilo que ela faz. Então, a árvore, ela dá o seu fruto não para ela mesma se deliciar. Ela dá o seu fruto para que outros se deliciem. É a mesma forma o propósito. Se eu estou num propósito, eu vou dar o meu exemplo. O nosso momento. Como que eu sei que é um propósito de Deus? Primeiro, porque Deus me chamou. Segundo, porque o nosso momento é um canal que abençoa tantas outras vidas. Então, é um propósito que outros desfrutam daquilo que Deus te entrega. Entendi. E isso, é muito importante falar que isso também não se trata só do ministério. Tem tantas áreas profissionais também que as pessoas, você fala assim, nossa, tem pessoa que nasceu para ser médico, nasceu para ser dentista, porque quando a pessoa ela faz com amor e ela realmente abençoa o próximo com tudo que ela faz, porque mesmo sendo numa área profissional, ela se diferencia, ela se destaca, porque ela está fazendo com amor, é o propósito, ela nasceu para aquilo. Você já ouviu aquela frase? Já. Nossa, tem pessoa que nasceu para aquilo, ou seja, ela frutifica naquilo que ela faz, ela é feliz naquilo que ela faz. Quando a gente está no propósito que Deus nos chamou, seja em qualquer área da nossa vida, profissional, ministerial, mas é um propósito que Deus nos chamou, a gente faz com amor, com alegria, com gratidão e com certeza a gente sempre abençoa o próximo. Não para em nós, tudo que é gerado em nós é para ser compartilhado. Vamos contar também de uma outra novidade, que agora a cabana está se estendendo, já está Catanduva, Olímpia, e agora na minha terra natal, Votuporanga. Votuporanga. E quem serão os líderes de Votuporanga? Deus nos enviou, eu, o pastor Jefferson, meu esposo, a gente está nascendo, né? É uma alegria, meu Deus, eu falo Deus... Como Deus, ele sempre nos surpreende e ele faz além. Porque quando a gente pensa assim, tá bom, tá tudo bem. Aí Deus vem, quero mais. Tá tudo... Não, eu quero mais. Então, Votuporanga, assim, uma cidade que eu posso dizer com todo temor e tremor a Deus, é uma cidade que a gente já ama do fundo do nosso coração. Famílias lindas que Deus tem trazido, né? Ovelhas maravilhosas dele mesmo, porque as ovelhas é de Deus Pai, não é nossa. E eu tô um pouco emocionada,
Porque Votuporanga é minha terra natal. E eu vim de lá, minha mãe tá aqui nos bastidores, 13 anos, 14 anos. Mais ou menos isso, mãe. Meu pai era de lá, a família dele é de lá. E eu, há algum tempo, coisa de 15, 20 dias, né, meu diretor? Eu venho falando que eu quero explorar Votuporanga. Então, tenho feito alguns contatos em Votuporanga. E aí, tem passado um filme na minha cabeça. E aí eu tenho me questionado, por que eu tô encanada com Votuporanga? Aí um dos meus contatos é uma pessoa que eu brincava lá na infância. Meu Deus. Né? E aí você tá falando e aqui tá falando, tá vendo? É nada por acaso. Porque também tem alguma coisa pra mim lá, né? Assim, eu falo que o vento de Deus, ele sopra. E a gente vai aonde o vento dele soprou, né? Se Deus pediu, a gente foi. E eu creio que Deus tem algo lindo pra Votuporanga. É um tempo novo para a cidade de Votuporanga, não porque a cabana está chegando, mas é um tempo de avivamento mesmo, um tempo de viver a vontade do Senhor, sabe? Na íntegra, tempo de buscar mais de Deus, o tempo de viver uma intensidade com Deus. Então, quanto mais pessoas falando de Jesus, esse é o mover que a gente vai viver, né? Já tem um local? Ainda não. Nós estamos fazendo como se fossem células, né? Nas casas, mas já estamos vendo aí alguns prédios e eu tenho certeza que para Deus esse local já está pronto, a gente só precisa achar ele. Alô, Votuporanga! Cabana está chegando aí com tudo. Amém, em nome de Jesus. Jesus é lindo, né, Val? Jesus, ele é maravilhoso e aonde ele chega, ele transforma. Votuporanga é uma cidade que tem crescido muito, 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 muito. Tem cidades ali da região que ficou muito atrás já. Eu tenho certeza que muitas vidas ali serão salvas. Amém, em nome de Jesus. Esse é o maior intuito. É salvar vidas, levar Jesus para todos aqueles que não conhecem. Porque às vezes tem pessoas que fazem de Jesus como se fosse algo tão difícil, né? De difícil acesso. Mas Jesus, ele é simples, ele age na simplicidade. Então, é só se abrir, é só desejar, assim como um dia nós desejamos, né? Ter um verdadeiro encontro com Jesus. Porque tem uma frase que eu sempre falo no devocional, no nosso momento, que aonde Jesus chega, tudo é transformado em nome de Jesus. Não fica do mesmo jeito, né? Aqui é um programa que dá muito certo. Amém. Ninguém combina nada. Dá muito certo. Aí eu sempre falo porque tem a mão de Deus. E onde Deus coloca a mão, o diabo não toca. Amém, em nome de Jesus. E é um programa que dá super certo. Nós combinamos alguma coisa? Nadinha. Então, e já aí o esposo vem, eu já vou trazendo um outro programa já também. Amém. Dani, eu gostaria de ficar com você aqui dias e dias conversando. É tão bom, né? É tão bom e parece que a gente fica quentinha no coração da gente. Você quer deixar algum recado do seu canal, convidar o pessoal? Aproveita esse momento. É como a gente já falou, né? Vamos repetir o Instagram, vamos repetir o canal. Todos os dias, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus quentinha pro teu coração. No canal do YouTube, Nosso Momento Oficial, nas plataformas TikTok, Spotify, Instagram, Nosso Momento. Às 7 horas da manhã, uma palavra de Deus pro teu coração, para te encorajar, te motivar, para você se sentir amado, porque Jesus te ama, para você sentir que Deus está colocando, Deus te dá as mãos no momento de dificuldade, você não está sozinho, porque Jesus jamais nos abandona. Então é isso, se você puder nos acompanhar e seguir lá também, se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu adoro ganhar presentes, pessoal que vem aqui me visitar, né? Eu gosto de ganhar presente. É gostoso. Ai, que lindo! Tudo personalizado, né? Quem fez essa arte? Olha que arte linda!
Você fala a arte do nosso momento? É. Foi a Pamela, essa parceria que nós fizemos lá no início. Ela começou a fazer as gravações, ela que fez toda a arte do nosso momento. Nossa, amei, viu? Obrigada. Vou tomar meu café, meu chá, porque eu sou viciada em chamate. É gostoso, né? É. E meu café da manhã é chiquérrimo, é pão com manteiga e chamate. Ai, E aí eu já vou, ó, tira uma foto, marca o nosso momento. e já vou marcar o nosso momento já. O nosso programa agora é sábado de manhã pela TV Rio Preto e pela CMD TV. Depois tem segunda pela TV Amparo e na próxima sexta pela TV Mais. Todos esses dias de manhã eu já vou aparecer com a sua caneca. Ai, que delícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero te pedir um presente, mais um presente. Claro. Você pode voltar no final do programa para deixar uma mensagem pro Dia das Mães? Claro, será um prazer, com certeza. Então ela volta no final do programa para deixar uma mensagem para você aí, mamãe que está nos assistindo. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada, Valéria. Deus abençoe.